Estamos de volta, Camila Telli. Eu não me assusto mais. Assustou, só que a gente não pegou na câmera. É, desassustei. Estamos de volta, pessoal. Mais um episódio do Farm Connection, um bate-papo descontraído pra vocês que estão aí do outro lado, compartilharem. Já vamos falar dos patrocinadores pra gente não esquecer. Bora. Bora. Camila, quem temos como patrocinadores? Nós temos a Neogen, que tá aí com a gente, super parceira, acreditando no nosso podcast. Charlie Brown, aquele momento que tu fala que o nome é muito bom. O nome é muito bom. Charlie Brown. E Made in Mato aqui, ó, nos vestindo. Estamos by Made in Mato em todos os episódios, uma grande parceira nossa também. Adorei a roupa da Made in Mato, viu? Não é por nada, não. Gostei. Você gostou? Que bom. Tá parecendo aquele sofá ali, ó. Depois a gente mostra o sofá. Tá ornando. Mentira, tá linda. Tá ornando com a decoração, amiga. É porque o sofá é sempre uma decoração. Vamos começar o podcast então, gente. Não, muito bom. Muito Camila, bom. quem temos conosco hoje? Gente, nós temos uma pessoa que, além de ser minha xará, minha amiga, é a rainha das rainhas da comunicação, Camila Menezes. Que mulher, musa master. E que honra de ter aqui, Camis. Aê! Acho que a gente já pode ficar só com essa introdução. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Foi isso. Foi isso. Vim aqui só pra isso, pra ouvir essa introdução. Foi a altura do que tu representa. Tu sabe disso. Ah, lindeza não vale. Assim não vale, né? Bruno tá em minoria aqui de Camilas. coitado. Ele vai parar de rir daqui a pouco. Vou nada. Opa. Não, a piadinha ruim vem dele, Vem inclusive. de Fica mim, bem tranquilo. Infelizmente. Obrigada por terem me avisado. Camis, a gente faz esse podcast muito no intuito de falar do agro num contexto que as pessoas às vezes não imaginam que ele esteja, mas principalmente para levar para outros públicos também que estão nos ouvindo e nos assistindo, o quanto o agro pode ser legal, né? O quanto ele tá presente em várias coisas, porque as pessoas às vezes juntam muita polêmica e mesmo eu sendo polêmica, eu não sou polêmica. Não ficou boa essa frase, né? Mas eu não sou polêmica como as pessoas imaginam que eu seja. Tu me conhece, tu sabe. Eu te conheço. E eu acho que a gente Você quer... é fofa. É, fofa. Então... Sou fofa, Bruno? É, muito. E o Você que a vai gente... esconder os rostos. Que isso, menino? E a gente só acha que enfim, partir de um assunto que a gente acha que não é do agro e mostrar que é do agro, mas tu tem tudo a ver com tudo. Aí é que tá. Quando a gente vai te definir, tipo assim, Camila, conte-nos sobre a sua vida. Então, assim, eu quanto acho tempo a gente genial. tem, né? É mais ou menos sobre genial. isso. Não, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Poder falar disso, né? E eu digo, falar do agro em primeira pessoa. A gente parar de desmistificar, falar ele em terceira pessoa. Ele é nosso, a gente vive ele todos os dias. Não só nós, mas todas as pessoas que estão em casa, que vão nos assistir. E todas as os familiares delas. O agro vai estar em tudo e nós somos isso. Então, achar um espaço onde a gente pode falar sobre isso com consistência e, ao mesmo tempo, de uma maneira leve e divertida, por que não, né? Exatamente. Exato. Essa é a ideia. Mas então nos conte, quem é a Camila Menezes? Bom, eu sou formada em jornalismo, tenho mestrado em comunicação internacional pela City University, na Inglaterra. Achei chique. Chique também. Nome bom, né? Pra quem não sabe, é Inglaterra. Ela quis dizer, ela falou meio Isso. rápido, é inglês. Em Londres. Em London. Né, London. E tive umas passagens internacionais por redações como a CNN World, antes de ter CNN no Brasil, lá fora. Depois, antes disso, tive na ONU em Nova York. E depois fui para Deutsche Welle quando eu voltei para o Brasil e fui morar em São Paulo. Pera. Você teve na ONU? Eu trabalhava na ONU, no Sistema de Rádio Internacional da ONU. Como assim? Como eu fui fazer jornalismo internacional, você tinha que passar por alguns estágios para conseguir, né? Porque esse era um mestrado que exigia de você essa experiência, essa vivência. Então, eu me inscrevi, a ONU me aceitou, e aí eu fui morar meio ano lá, trabalhando com as redações internacionais. Como que é trabalhar na ONU? Que loucura. É tipo muito fora da casinha? Não, eu achava que ia ser mais quando eu fui. E é uma coisa assim, amigos para sempre, sabe? Sim. Em todas as línguas. De manhã você faz reunião de pauta com todos os serviços de língua estrangeira. Na época era o Ban Ki-moon, que era o secretário-geral. Sou velha, né? E um dia entrava Angelina Jolie, no outro dia entrava o outro, porque eles faziam todas essas reuniões, Conselho de Segurança, né? Foi um período bem divertido da minha vida. É legal botar no currículo, vou dizer que não. Meu Deus, lógico. muito. E aí, quando eu voltei Eu, por exemplo, coloco no meu currículo que eu sou amiga da Camila Menezes, entendeu? Tipo assim, vamos deixar claro. Eu, no máximo que eu vou ter no currículo é que eu tive um Uno.
Agora a ONU tá longe. Exatamente. Foi ruim. Mas Vai não ter... tem problema, Parapapá. né? Mas enfim, então depois eu voltei pro Brasil e eu vim trabalhando como freela da Deutsche Welle na Alemanha como correspondente em São Paulo. E aí fui trabalhar com esporte. Eu tenho um pai que é treinador, nunca quisemos trabalhar juntos, eu e ele, não era uma pretensão nossa. Pra ninguém se machucar. Vamos dar uma dica. O nome dela é Camila Menezes. Como é o nome do seu pai, Camila? Tem gente que responde Tite às vezes. As pessoas dizem, Tite? Menezes? Eu digo, não, Menezes. Felipão? Não. A época eu também não sou parecida com ele, né? As pessoas também. Tu é igual não a tua mãe, facilita. né, Camis? Sou, mas eu tenho o temperamento do meu pai, Pronto. porque ele é o divertido da família, embora as pessoas achem que Ele é não. sério. É, que ele é sério, né? E, então, mas caso a gente não tenha dito, a gente disse que é meu pai? Não. Mano Menezes. Pronto. Hoje ele é treinador do Corinthians. E na época, quando Tá na eu vim pro corintiana Brasil, lá, ó. Apaixonada. bora, bando de louco. E quando eu cheguei no Corinthians, 2009, esse ano, eu cheguei em São Paulo, meu pai estava trabalhando com o Corinthians. Em 2009. Em 2009. Foi a época que o Ronaldo foi, mais ou menos. Isso, é a época que o fenômeno veio pro Corinthians. Meu pai fez toda aquela... acho que ele ficou os 3 anos do meu pai no Corinthians, foi os do Ronaldo. E você fazia o que lá? Eu fazia gestão de imagem de marcas que queriam trabalhar junto com o Corinthians. Então, eu desenvolvia projetos, principalmente na área do digital. Porque, acredite ou não, o digital era uma novidade. Sim. E aconteceu muito por acaso, porque o meu pai era treinador e ele queria... Tipo assim, a gente pagou seus estudos, por favor, faça alguma coisa pela casa. E aí minha mãe olhou pra mim e falou, você custa pelo menos você fazer o site do seu pai? A gente tá aqui com esse bando de gente, a gente não sabe nada disso, você sabe. Tu não tinha ideia de trabalhar com ele? Nenhuma. E eu me dou muito bem com meu pai. Sim. E aí, meu pai, na época, a proposta da equipe que tinha feito pra ele era fazer um blog junto. Meu pai gosta muito de escrever, gosta muito de jornalismo, mas eu disse, olha, tô dando uma olhada aqui na sua rotina de Corinthians, vai ser impossível você falar aqui toda semana, escrever, né? E parar de escrever, não é simples. Tem um negócio novo que meus chefes lá na CNN usam, mas que no Brasil não usa ainda, mas acho que pode ser legal pra você. Tem 140 caracteres. Chama Twitter. E aí ele disse, será, Camila? E eu fui mostrar pra eles as referências no exterior. Ele disse, mas no Brasil ninguém usa, o treinador vai usar. Calma, segura essa notícia aí. E aí eu disse, bom, fui tocando o restante do projeto. E aí a Nike patrocinava meu pai. E na época a gente tinha que apresentar as questões para eles. E aí eles vieram falar com a gente. Eu tinha que apresentar uns projetos de como é que ia ser. E aí foi que eles olharam para mim e disseram, olha, a gente tava pensando num negócio, chama Twitter. E aí meu pai olhou para mim e falou, vocês armaram essa reunião? Eu falei, não, gente, o projeto tá pronto. Aqui abri. E eu disse, o que vocês acham? Eles acharam legal. Eu disse, não, mas toda a estratégia vai ser minha. Então, eu organizei pra sair no Globo Esporte. O primeiro tweet saiu no horário do Globo Esporte. Que legal. Eu liguei pro Thiago Leifert, ele deu exclusiva na época, era ele, naquela geração de gente que foi pra internet, assim, pela primeira vez. Uhum. E como que foi a abertura da turma? Tranquila? Ou mais ou menos? Dentro do jornalismo, eles ainda olhavam com um pouco de desconfiança, porque eles pensavam que a rede social não era sério. No Brasil, a maioria das pessoas usava Orkut ainda. Né? Sim. Então, onde eu ganhei dinheiro aí nessa fase da vida? Dando palestras e consultorias para empresas grandes, inclusive empresas de comunicação, para como é que a gente usava isso, então, de uma maneira séria, de uma maneira profissional, num contexto em que nem Globo tinha ainda rede social, né? Eu disse que quando uma vez o presidente da Reuters, na época, me chamou para uma reunião, e eu não sabia a menor ideia. Reuters era uma grande coisa na minha época, né? Na minha fase de jornalismo. E aí, eu não sabia porque fui. Eu tenho mania de ir, tipo aqui. Não sei o que eu vou fazer, vim. Minha amiga convidou, eu vim. E aí ele disse, não, eu queria que você me ensinasse o que é esse negócio de Twitter e redes sociais. Eu falei, cara, quando o presidente da Reuters está me chamando, é porque a vida tá meio diferente. E aí foi. E aí foi indo. E aí eu virei uma referência em trabalhar com isso, ou projetos de transformação digital. Eu me especializei nisso. Dei 300 entrevistas, participei de vários eventos, treinei muita gente em empresa. E porque, só para eu entender, deve ser uma quebra de paradigma grande dentro de uma
um cenário jornalístico, né? Que até então tinha muito papel, né? Vamos falar, revista, ainda tinha muita coisa desse sentido, né? E era visto com desconfiança porque os jornalistas não sabiam se eles poderiam usar, as empresas ainda não tinham, e a maioria até, assim, treinadores que eram amigos nossos, diziam, não, isso aí não é coisa séria, né? Eu não vou ficar lá dando informação ali separado, né? E hoje meu pai voltou pro Corinthians e a maioria dos jornalistas hoje atuam de forma independente, são blogueiros, influenciadores, já não são nem mais de veículos. E ele segue sendo super ativo no Twitter. Exato. Hoje a gente usa um pouco mais o Instagram, mas ele foi, eu acho que, o primeiro brasileiro a bater 1 milhão. Que legal. E durante muito tempo ele foi o primeiro brasileiro, com toda a força da torcida corintiana, assim, que entrou e comprou muito essa ideia. E aí a gente virou, e muita gente entrou nessa entrada do digital e usar redes sociais nessa fase, através do esporte, através do futebol, porque esse foi o primeiro grande carro-chefe. Porque antes era uma coisa mais, digamos assim, como a gente chamava na minha época, mais do núcleo nerd da vida, né? Ali que virou popular. Sim. Então foi aí essa sequência. E aí eu comecei a trabalhar com empresas do Brasil inteiro, com projetos de transformação digital, ou ensinando, treinando pessoas a ter um olhar sério para aquele veículo e usar aquilo com qualidade. Você tinha um case na mão, né? Grande case. Eu tenho um amigo da Ed Schneider que ele diz, ele é um grande especialista de marketing, tipo, é um papa para quem já estudou marketing aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. E ele disse, quando é que você vai fazer um livro sobre isso? Você acha? E ele falou assim, Camila, tá caindo esse livro. Eu falei, pois é. Quando eu fizer as outras 300 coisas que eu tenho que fazer amanhã, eu vou botar na lista, vou botar na lista. No checklist. E Camis, assim, além do teu currículo internacional incrível, essa questão do esporte, a pergunta é, como tu foi parar no agro? Muito simples. Meu filho tinha acabado de nascer, e a gente estava com um projeto de ter uma fazenda, porque a minha família, aquelas famílias do interior do Rio Grande do Sul, cujos avós moravam no interior, eram, né, que a gente chama de colônia, né, tinham pequenas propriedades de terra, e saíram e foram para a cidade, porque naquela época, 50, 60 anos atrás, essa era a realidade, né? Muita gente saiu do campo para ir para as pequenas cidades para tentar uma vida um pouco melhor. Então, era uma vontade da minha família voltar a ter um contato com o campo, né? Meu pai gosta, meu pai é uma pessoa que é um momento dele de relaxar, ele participa muito das decisões, ele não pode estar fisicamente, mas ele acompanha tudo. Ou seja, Mano Menezes é agro. Isso, muito. Ele é agro, ele é pop, ele é tudo. E aí foi que a gente fez, e nessa época eu tava, porque isso quando a pessoa tem um filho, ela entra numas neuroses muito loucas. E eu tava numa neurose de que eu morava em São Paulo, eu vivia numa bolha, e eu pensei, cara, meu filho, eu não vou conhecer os pais dos amiguinhos do meu filho. Porque lá em São Paulo todo mundo se encontra no barzinho no meio do caminho pra facilitar o trânsito pra todo mundo. Eu tinha amigos de 10 anos que eu nunca tinha ido na casa e vice-versa. O gaúcho, na segunda vez que ele tiver, ou na primeira, eles vão lá pra casa comer um churrasco. Né? Uma cuca com já linguiça. Põe a pessoa dentro de casa. E aí eu entrei nessas neuroses e casualmente, por conta do agro, fui a uma prova de cavalo crioulo no interior de São Paulo, no interior do Rio, com os núcleos que eram de lá, fui super bem recebida. Eu falei, cara, gostei dessa gente, né? Essa gente parece eu. E aí, alguns amigos começaram a me convidar para pequenos projetos aqui. E eu disse, não, enquanto eu tô morando em São Paulo, eu venho de vez em quando, beleza. Até que uma vez eu vim para São Paulo, eu vim para Porto Alegre, eu fiquei o verão ali em Atlântida, e aí eu comecei a inventar desculpa para não ir para São Paulo. Assim, tipo, mês que vem, vamos trocar passagem. Não, mas a gente tem a prova do fulano, vamos trocar passagem. Já tava quase meio ano aqui, e aí me perguntaram, você não vai voltar? Eu falei, não. E aí eu fui pra São Paulo, eu tranquei tudo, meus negócios, não os meus negócios, segui trabalhando lá, mas minha casa, coisa vendi, e vim pro Sul. E aí o projeto da fazenda que a gente tava de ter lá também em São Paulo, a gente adquiriu uma propriedade aqui no Rio Grande do Sul. E a partir daí, entrei muito no cavalo crioulo, trabalhei muitos anos como a parte de comunicação de grandes criatórios, para fazer eventos, leilões. Organizei também leilões beneficentes, aquele que a gente fez mais de 1,5 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né, para maternidade. E aí, a partir daí, primeiro atuei como coordenadora, eu tive esse convite para ser coordenadora de comunicação nessa transformação digital que era o Cavalo Crioulo,
Até então, ele só funcionava na TV, Sim. não tinha Leilão. nada. Exato. Freio de ouro. E agora? E hoje a gente já faz tudo nos canais privados do Cavalo Crioulo, quer dizer, voltados para a comunidade, né? Foi feita uma transformação digital que é sem precedentes na história, nesses 90 anos. E o público chegou super aquecido. Tanto é que quando teve a pandemia, para o público do Cavalo Crioulo não teve uma dificuldade nenhuma, porque as provas passaram a ser isoladas, mas as pessoas já estavam muito acostumadas com os nossos canais. Então agora eles estão em outro momento, né, que também é muito bacana. E aí eu recebi o convite da presidente Mariana Telechê para ser vice da Angus, né, da Associação Brasileira de Angus, que tem o programa Carne Angus certificada, né, e ali tô atuando, tenho mais 1 ano de gestão dela. E aí, trabalho com isso. Essa é a minha vida, esse é meu clube. E a parte do Cavalo Crioulo tá ainda. Sim, na verdade, eu trabalhei como vice-presidente, eu não disse isso, né? Eu trabalhei como coordenadora, recebi o convite do presidente Onésio Prado para ser vice-presidente. Acho que é a primeira mulher em 90 anos de história a ser uma vice-presidente executiva. E aí, saí da vice-presidência para ir para a vice-presidência do Angus. Mas continuo criando o Cavalo Crioulo na 4 Linhas, que é o nosso criatório. O que você tem visto aí, Camila, de mais desafiador nessa parte de transformação digital dentro desse segmento? Você estava lá no segmento de entretenimento, acaba que tem um jeito, né, um modus operandi da turma lá, vem para o agro, que é um pouco mais tradicional, né, quando compara. Um pouco mais. Até mesmo porque essa turma do entretenimento, eles tiveram já um impacto grande das mídias sociais, do YouTube, que tá desde 2005, e bababá. Então, querendo ou não, a parte que a gente fala de dor que eles teriam que sentir, eles já sentiram. Do agro, ainda a gente não viu nada tão disruptivo, né, que faça uma mudança tão brusca. Mas dentro desse cenário, transformação digital entre essas duas experiências que você teve, o que você viu de mais diferente, assim, ou desafiador? Eu acho que o mais diferente é você fazer a ruptura pro digital. Porque principalmente quando eles têm essa parte mais tradicional, eles ainda se apegam muito ao papel, à parte não simultânea. Então, fazer a transição demora um processo. Porque, por exemplo, vamos digitalizar todos os conteúdos, os anuários agora você acessa só no digital, mas tem alguém que quer o anuário impresso. Sempre aquela tem. uma pessoa, você tem que, às vezes, parar muitas vezes para discutir o que a gente vai fazer com aquela pessoa. E não é por mal, é porque você tem que realocar seus investimentos e você tem que crescer nesse cenário. Então, muitas vezes, você fica tendo a interação e o prolongamento de situações que no mundo... Principalmente a diferença do mundo privado para o mundo das associações de raça, né, de todas as instituições. O mundo privado toma decisões mais rápido. As associações, elas consultam muito mais. Então, muitas vezes, você tem que um pequeno problema que seria resolvido muito mais rápido dentro de uma empresa, mesmo do agro privada, numa associação, gera um processo e você tem que estar... ou você tem uma condição ou um apoio para que você tome a decisão sozinha, ou você vai ter que entender que esse processo é um processo prolongado, né? E que você vai ter que passar por determinadas situações, mesmo que para você aquilo seria muito mais simples. No esporte foi mais rápido. O esporte tudo é mais rápido. De uma semana para outra, o esporte mudou, né? Porque... É o consumo também que é diário, né? Exato. Acaba sendo diário. Eu digo que o esporte, o futebol, né, no Brasil principalmente, você tem... Pelo menos, vamos pegar a dupla Grenal, mas se fosse Corinthians, a gente também faria isso. Mas só nesse cenário você tem, no mínimo, 7 mesas redondas ao vivo durante o dia. Fora todos os outros programas, fora todos os outros canais, fora agora toda a imprensa especializada, os influenciadores especializados, que eram antes aqueles setoristas que a gente chamava, que hoje tem seus próprios canais, e aí tem YouTube, aí tem podcast. Hoje, os clubes já viraram uma grande empresa de comunicação, entenderam que eles detêm, né, essa comunidade e eles são capazes de administrar isso. Então, você entra em clubes grandes, você já tem toda uma estrutura de fotografia, de mídia digital. Estão bombando no TikTok. Tem todos os canais usando, e eles têm a informação em primeiro lugar, né? Então, isso é o grande diferencial. E acho que quando a gente traz pro esporte, porque cavalo é esporte. Gado não é.
Gado é mercado e a seleção. Exato. Então, muda um pouquinho o humor do pessoal e o que você entende, porque o cavalo vai entretendo as pessoas. Não Então, deixa de ser um entretenimento. Exato, eu dizia Sim. que pra mim era como futebol, que acontecia e as pessoas se reencontravam na quinta-feira no outro lugar, iam fazer a prova no outro lugar até domingo, que era a final daquela seletiva. O gado não tem isso. Por exemplo, apesar da gente ser, né, a carne premium, né, que é a maior da Angus em referência no mundo todo, a gente tem 3 provas de seleção de raça importantes, né, considerando a Expo Inter. Então, e a gente é uma associação brasileira. Então, isso, a gente não ter essa dinâmica de se encontrar, esse hábito, essa coisa, né, que eu brinco de encontrar os amigos, rever todo mundo, tomar um chimarrão junto, tomar uma cerveja. No gado não, porque é muito distante e você tá sendo muito objetivo pro que você quer ali, né? Então, isso que eu acho que esfria. Mas eu tenho umas opiniões polêmicas sobre isso. Se você quiser, Bruno, a gente Soca. tá aqui. Por Não, favor. bora. Meta. Não, eu ia fazer isso agora, porque a Camila é, tipo, ela tem muita classe, entendeu? Ela fala com muita sutileza. Jornalista. Eu sou, tipo, eu sou a que chega e... A Camila chega e... Como é que é? Com licença, obrigada. Com licença, obrigada. Não, parabéns, obrigada. Parabéns, obrigada. Ou obrigada, parabéns. Ai, eu acho maravilhoso. Isso é uma história nossa da última Expo Inter. Genial. Cada Expo Inter, a gente tem um grupo, eu, Camila, Letícia Ribeiro, que a gente fica se encontrando. E aí, cada Expo Inter tem frases. Geralmente, elas têm a ver comigo. Não sei por que eu que levanto as frases. Por que será? Não deveria ser. Mas esse ano é porque eu tinha muitos eventos e eu tinha que participar politicamente de quase todos. Então, tinha dias que eu tava... eu tinha jantares ao mesmo dia com 4 a 5 associações. Então, eu disse que eu ia pra introdução num, eu comia a entrada no outro, o principal no outro, a sobremesa no outro, o cafezinho no outro. Todos eu varava. Então, e aí, as pessoas, eu ia encontrando elas, e elas nunca paravam de me encontrar. Eu disse, cara, eu tô com um problema. Fui contar justo pra elas. Elas, o quê? Digo, eu não sei o que as pessoas estão me cumprimentando ou por que elas estão me parabenizando. Então, agora, eu desenvolvi uma frase que eu uso pra tudo. A pessoa diz, oi, Camila, parabéns. Eu digo, ai, obrigada, parabéns. Não sei se a pessoa tá dando parabéns. Parabéns, obrigada também. Parabéns, obrigada também. Dependendo de como é que a pessoa finalizasse, eu usava ali, entendeu? E aí... foi. Não, e eu contei pra Camila que eu sou a rainha do furo, né? Porque, geralmente, nesses eventos, as pessoas chegam pra falar comigo e eu, ai, prazer! E a pessoa fala, a gente já se conhece, ou eu já te vi em tal lugar. E a Camila, nunca fale prazer. Nunca. Então, era, tipo, muito minha referência de postura, entendeu? E o parabéns, obrigado, eu acho genial. Hoje eu uso muito, tá? Viu? Mas parabéns, serve obrigada, pra tudo. Pra nós. Pra tipo, nós. parabéns pra nós. Pra nós também eu uso pra caramba. Pra nós. Parabéns pra nós. É isso. Mas você tava falando O que eu tava que ela tem classe, é jornalista. Mas ela tem opiniões muito formadas, muito bem Isso é formadas. ótimo, Eu acho que tu pode... gente. Eu pensei, eu tava falando isso porque quando você falou, né, Bruno, da questão da inovação, o que a gente vê de mais transgressor, digamos assim, no nosso meio, é óbvio que a gente tem que falar de figuras como a Camila, porque foi uma ruptura da gente ter coragem de começar a defender nosso próprio setor, né? E eu digo isso que a gente tem essa mania de achar que a gente tem que ficar pedindo licença para todo mundo. A gente se comporta como primo pobre da sociedade, que a gente não é. Exato. Então, muitas vezes, a gente não consegue entrar em determinados lugares porque a gente não se vê naquele lugar. A gente acha que a gente não merece. A gente até põe as pessoas a entrarem na nossa bolha. A gente vai trazendo. Mas a gente, para sair, a gente fica inventando porquês. E aí a gente precisa de figuras como ela, por exemplo, que tenham coragem de fazer uma paródia da Anitta, né? Ou muitas outras, e outras coisas mais, né? Eu, às vezes, fico olhando, eu encontro ela depois, eu olho e digo assim, o que você falou disso daqui? Que, tipo, eu ainda nem assisti, mas já tô vendo que já virou uma polêmica. Ela disse, não, nada, eu nem falei. Eu digo, ai, meu Deus, Camila. Mas o que eu acho sobre isso é que, assim, a gente já chegou num momento onde a gente já entendeu que a gente tem voz. A gente já entendeu que a gente tem peso político. A gente só não entendeu que a gente tem que começar a se mobilizar junto. União. E a gente tem que parar de desconfiar de qualquer iniciativa. Então, assim, vocês me convidaram aqui, não vou, porque talvez eles vão me pedir patrocínio. Porque
tem uma grande mística de que você tá... Sempre o agro tem isso, de que alguém tá querendo ganhar dinheiro em cima da gente. Entendi. A desconfiança é muito grande. E a outra é que eu acho que a gente tem que parar de se mobilizar como, tipo, várias pequenas entidades, ou várias médias entidades. Segregado. E aí a gente se segrega, então o gado tem o gado tem 10, tem 20, aí tem o gado brasileiro, aí tem o gado isso, tem o gaúcho, aí o cavalo é isso. Tantas culturas que a gente tem no agro brasileiro, né? Exato, não que a gente não possa ter elas, mas a gente tem que começar a pensar, na minha opinião, minha visão. Ninguém precisa fazer o que eu tô mandando, né? Mas eu acho que a gente realmente tem que começar a ter uma frente... dentro do que eu acredito, publicitária e de relações públicas. É diferente de uma frente parlamentar, que defende questões políticas. Nós já temos e temos que ter os nossos representantes. Agora, vamos viajar. Estamos aqui, né? Sim, entre nós. por favor. Então, vamos viajar um pouquinho. Se a gente pega um exemplo como o da cultura sul-coreana. Eles ficaram 20 anos, o país investindo Escola, na educação... escola... Tem dois tipos. Eles se reforçaram e eles sempre tiveram uma fama de conservadores, né? E nos últimos 20 anos, o governo botou dinheiro pesado, bilhões de dólares, na cultura sul-coreana fora da Coreia. Então, há 15 anos atrás, a gente nem sabia o que era K-pop. A gente não sabe ainda muito bem, porque a gente não sabe nem A diferenciar. gente sabe que bomba. Que bom. E que muitos jovens né? gostam. E que os jovens gostam. Sim. Logo, não somos jovens. Exato. Né? Mas... Logo, eu continuo não sabendo o que é. Exato. Mas eles passaram a investir pesadamente em música, que era a melhor para eles entrarem no mercado internacional. Em restaurantes, você nunca tinha ido comer num sul-coreano. Verdade. Agora, só aqui na nossa cidade tem uns 4 ou 5. Verdade. Moda, eles investiram no cinema. Você nem sabe, você nem se dá conta, mas se você começa a olhar aquilo junto, eles botaram um bando de... Eles chamam K-drama, que é tipo uma malhação de coreano. E tem muito mais série também. Isso, eu assisti várias Netflix tem várias. Muitas. Carros coreanos O filme O Parasita, que você pensa assim, o filme ganhou o Oscar. Tudo bem, o filme era bom. A gente não pode ser tão inocente pensar sobre isso. É óbvio que o cinema nacional eles investiram, mas eles investiram em publicidade fora para que esse filme tivesse em todas as salas de cinema, para que tivesse distribuidoras internacionais, para que tivesse um peso maior político, mas foi um investimento publicitário, foi um investimento de marketing, para que ele chegasse lá na academia e competisse de igual para igual contra o cinema americano. É por isso que, por exemplo, a gente é indicado ao Oscar várias vezes, a gente não chega nem entre os 4. Nunca. Por quê? Porque a gente só faz um filme bom, muitas vezes falando mal da gente mesmo, que a gente adora fazer isso aqui no Brasil. Opa. Talento, né? E aí não chega lá, porque ninguém investe. Agora, como é que isso acontece? Vamos fazer um cálculo rápido. Matemática não é meu forte, mas vamos lá. Se cada empresa de médio porte ou de médio e longo porte, se a gente fizesse um fundo e ela contribuísse com 5 mil por mês, a gente tivesse 2 mil empresas, pode ser associação, pode ser empresa privada, pode ser a Camila, porque ela quer ter voto, quer ter poder de voto. E a gente, então, conseguisse 2 mil empresas, representantes, pessoas, e eles têm diferentes perfis de votos, mas vamos considerar que eles pagassem 5 mil reais, que é uma média de um empregado que não é nem sênior, nem júnior, na maioria das empresas do agro que a gente tem por aí, como se ele tivesse um empregado, tá? Um colaborador. Dá 10 milhões em um mês. E aí a gente tem condições de, por exemplo, comprar o intervalo da novela. E a gente põe uma publicidade que não é pra falar mal, pra dizer, falar mal do MST ou pra brigar com alguém. Não, eu quero uma propaganda de margarina lindíssima, falando bem do meu agro aqui no intervalo. O Cauã, que vai ser o menino esse que... Eu não assisto a novela, mas eu sei O agroboy. Ele é o agroboy. Ótimo, a gente vai botar ele a ser o nosso menino do agro nele, se ele é o protagonista da novela. O BBB acontece, por que a gente sempre fica com aqueles agroboy ruins que saem na segunda ou na terceira rodada? Por que a gente não vai pagar como agro um intervalo, uma das provas e botar a Ana Castela de show para falar do agro? O mais perto que a gente chegou a isso foi quando uma empresa de ração resolveu patrocinar o BBB, colocou milhões nisso, mas ela não fez nenhuma relação com o agro. Ela, no máximo, vendeu a ração para pet dela. E eu fiquei procurando porque eu sei que ela era uma empresa que tinha bastante dinheiro para investir e que tinha uma entrada enorme no mercado, né, de animais de grande porte. Não tinha lá um cavalinho, não tinha um gadinho, não tinha nada. Todas as fotos eram de cachorro. E gato. Porque isso é aceitável para a população. Isso é popular. E a gente tem que parar de olhar para essas instituições que são populares e dizer assim, nós contra eles.
esse realmente é um diálogo que a gente tem que estar maduro para parar. Uhum. E 2, existe um espaço, existe um valor. A gente tem poder de mercado e a gente tem capacidade de fazer isso bem. Por que a gente não vai usar? Por que a gente vai ficar... Ah, não, daí... Tem que ser uma campanha melhor que a outra Isso. e aí a gente Mas não por que junta não é nada. feito hoje, você Porque a acha? gente não é unido. 1, porque a gente não é unido. 2, porque a gente é dividido em associações que muitas vezes elas têm pouco poderio. Aliás, certamente elas têm, nem comparável a isso. E muitas vezes você vai pedir um investimento para elas, né, para uma ação de 15, 20 mil. Aquilo compromete o caixa da associação em longa escala. Sim. Agora, se a gente tem uma frente que investe com um conselho para votar, com possibilidade de votação extraordinária, amanhã no Jornal Nacional o Bonner falou uma coisa que a gente não gostou, maravilha, a gente tem advogado, entra lá, o Bonner vai dar amanhã, ele não vai dar daqui a 2 meses a nota, amanhã. Por quê? Porque uma frente que está pensando nisso, em relações públicas e publicidade, está pensando e trabalhando só para isso, com pessoas profissionais. Associações, assim como no futebol, a associação ela é feita por pessoas que trabalham em outros negócios e têm um cargo político. Os diretores executivos, os vice-presidentes, o próprio presidente, ele não ganha dinheiro para isso. E tu ter condições de ter um fundo numa frente com gente especializada trabalhando só para isso, pra gente botar qual vai ser a nossa campanha no começo desse primeiro trimestre do ano. Nós vamos investir no café, vamos falar do algodão, vamos tentar entrar em quantas publicações, como meta, como agro, como setor. A gente vai olhar o que tá difícil dentro disso, vamos votar quais são as nossas prioridades, beleza, vamos votar, mas a gente tem um trabalho independente. Mas aconteceu o caso como da cerveja que mandou fazer... Não ter Segunda carne, sem carne. segunda sem carne. A gente, no outro dia, a gente vota, a gente chama uma assembleia extraordinária e vota. Mas a não gente tem esquece... uma entidade que faria isso? Não, a gente não tem uma entidade que reúna todo o agronegócio. O que é muito ruim. Uma dúvida. E que reúna... Eu sei, você tá querendo fundar ela agora, Não, né? não. Não, é uma dúvida real. CNA. O que faz a CNA hoje? A CNA é uma entidade representativa que une todas as federações, não associa... Também tem associações. Exato, mas assim, por exemplo, tu entra como federações e associações, tu não entra como uma empresa privada, tu não tem a possibilidade de votar como uma empresa privada e tu não representa necessariamente todo o agronegócio, sim, aqueles que quiserem estar representados ali. Que deveriam ser todos. Que deveriam ser todos, mas daí entra nessa coisa e, não, eu tô desconfiada deles porque eles só pensam... Eu já cansei de entrar em coisa representando associações que as pessoas diziam, não, isso é federal, mas eles vão defender só a coisa tal, cuida, porque eles vão estar querendo defender tal coisa. E eu acho que a gente já chegou na hora de amadurecer isso. A gente já chegou na hora de olhar e dizer o que a gente tem que fazer para sair. Vou dar um outro exemplo. Estava olhando sobre um prêmio do Agronegócio 2023 que tem, né, uma revista, uma publicação lançou. Eu digo que a lógica é invertida. A gente lança um prêmio de, tipo, Melhores do Agro, e aí a gente vai ali e premia todas as iniciativas dentro do agronegócio que são boas. Você pode se inscrever, eu vou lá, você ganha o prêmio ou não. A gente tem que premiar quem fora do agronegócio faz um serviço bom para nós. Então, por exemplo... se eu vou fazer um prêmio do agro, eu vou votar por voto popular quem foi o melhor cantor do agronegócio desse ano. Vou eleger. Põe 3 lá, a torcida deles é que vai votar. Eu vou botar o melhor artista, eu vou botar o melhor TikToker. Eu vou sair do meu mundo e vou dizer dentro do cenário global quem foram os melhores. Cantor, artista, programa, documentário, drama, novela, quer botar coisa... E aí a gente começa a mobilizar pessoas de fora e seguidores de fora, que é o que, por exemplo, o Prêmio Multishow faz, o TikTok faz. Ok, o TikTok tem ele investe isso, maravilha. TikTok, quanto custa pra gente ter uma categoria TikToker agro? Eu pago o prêmio do agro, a gente que dá. Você põe aí no voto popular? Maravilha. Não tem problema, vai ter a categoria... O agro adora premiar o agro. A gente premia a gente mesmo. E Eu vou criar um troféu, mas essas pessoas aqui é que vão ganhar. É que a gente tem muito a síndrome, entendeu? Da criança, da criança rejeitada. A nossa criança ferida, se a gente for falar síndrome do vira-lata. É isso, a gente tá ali chorando nessas coisas. E daí o que a gente faz? A gente bate palma pra gente mesmo, porque ninguém nunca bateu. Entende? Não, então eu fico aqui me dizendo o quanto eu sou bacana. Mas culturalmente falando, isso aí, a ideia é excelente, tem que ter. Culturalmente falando, a gente tem
nossa, uma série de coisas pra gente olhar. Vou te dar um exemplo claro. As grandes empresas. Não tem dono. Começou o problema. Por quê? Porque às vezes, eu vou te falar porque eu trabalhei lá. A maioria das vezes o pessoal é carreirista. Eles não estão nem aí com o setor. Tá aí com o seu umbigo. E aí é um baita de um problema, porque ao invés de eu colocar a mão e falar, vamos unir aqui, vamos falar sobre o setor, e aí aumentando o bolo, sua fatia aumenta, eles não estão pensando nisso. Mas aí que tá. Por quê? Porque uma empresa, de fato, ela tem que pensar no próprio negócio. Se ela for desperdiçar energia pensando no agro e pensando no negócio dela, ela vai pensar no negócio dela. Porque é normal, ela vai pensar em aquilo dar lucro e aquilo funcionar e aquilo melhorar. Tem que estar pensando... Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, por isso que uma associação de todas essas entidades e empresas que pense só nisso. Porque senão a gente sempre fica por último. Porque o agro não vai ser a prioridade dela quando ela está resolvendo outras questões que o negócio dela tem que fazer. Por quê? Porque uma empresa olha isso. Tá, tudo bem, Bruno. Quanto isso vai converter em venda para mim? Você vai dizer, não converte em venda pra você. Vai voltar como? Volta como? Quanto eu vou vender por causa disso? Nada. Mas então, é aí que a gente tem que começar as discussões. O quanto na gente mesmo a gente só apoia o setor até a página 2. Tipo, a gente só mobiliza e faz notinhas de internet nas primeiras semanas que a cerveja falou do dia, não. Na semana seguinte, a cerveja tá lá patrocinando nosso rodeio, a gente tá lá, e acabou, entendeu? A gente não une, a gente não deixa de desconfiar e a gente não deixa de investir. Mas a gente tem que assumir que existem pessoas fora disso, fora do meu negócio, que podem estar pensando isso pra mim. Que podem se mobilizar. Se eu olhar e dizer assim, ok, a gente teve essa questão aqui. Pega o setor da soja. Maravilha, vamos nos manifestar, vamos fazer isso, para que você não tenha que pensar. Para que a gente possa... Mas a grande empresa volta. É porque eles não estão pensando direito. Mas se o setor, ele melhora a sua imagem, existem várias... Eu super acredito nisso, né? Várias... por isso que estou defendendo uma frente dentro disso. Tem muito estudo que fala de reputação da área, enfim, e que te retorna isso em grana. O problema não retorna dentro do prazo que a pessoa fica lá na empresa, por exemplo, como diretor. Sim. Exato. Vai voltar daqui 10 anos. 10 anos o cara já... prazo. E aí ele não vai colher aquilo imediatamente. Sim. E aí é o problema. O cara fala, eu não vou pôr a mão aí, eu vou pôr a mão em algo que me promova. Exatamente. Sabe que eu agora falando nessa questão, eu já desabafei várias vezes contigo e vamos desabafar agora no podcast. Adoro sem desabafos. Sem álcool, estamos tomando água, gente. É muito assim, eu sou formada em Relações Públicas, especialista em marketing estratégico. A Camis é jornalista com especialização internacional e um currículo que eu tenho orgulho de ser amiga dela. E hoje o agro meio que... Cara, eu vou falar isso, talvez me cancele, mas eu sou cancelada todos os dias. Mas tem muita gente que virou especialista em comunicação no agro e que aí ela, tipo, bloqueia, assim, comunicação no agro. Eu sou muito criticada porque eu respondo. Tipo, tem muito especialista de marketing que nunca fez nada em marketing falando, não tem que responder, tem só que mostrar que é legal. Só que se a gente ficar mostrando que é legal pra nossa bolha, não vai adiantar absolutamente nada. A forma que eu gravo os meus vídeos, que ok, tem alguns... Cara, eu gero conteúdo todos os dias no meu Instagram. Alguns são respondendo algumas polêmicas, que são os que viralizam. Por quê? Porque é os que chegam no público que não é do agro. É os que chegam na cidade. Então é a minha estratégia pra comunicar o agro. Só que daí as pessoas ficam tipo assim... O que eu sinto, tá? A comunicação no agro tem que fazer isso. A comunicação no agro tem que fazer aquilo. Aí cada um quer fazer uma coisa que chame mais atenção que a outra e a gente fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro. E aí são vários especialistas em marketing que não tiram um projeto do papel. Entendeu? E desabafei. Assim, pronto, falei. Né? Pronto, falei. Obrigada por abrir seu coração. Mas acho que não ser unido... fica muito claro, e ao mesmo tempo é a gente entender que, por exemplo, nesse exemplo da Coreia, de novo, né? Uma coisa é a gente investir para furar a bolha, e eles fizeram isso internacionalmente, mas eles também investiram para que os restaurantes fossem bons, para que os restaurantes tivessem um padrão de comida coreana que fosse forte para suportar chegar no Brasil e não mudar
totalmente o paladar. Eles criaram uma fábrica de criar esses K-pops, todos o BTS foi algo mais a longo famoso. prazo, né, Camila? Foram 20 Pensando anos. lá na frente. Foram 20 anos. E o mercado só da indústria musical foi de 30º para 6º. Sim. Então, em 10 anos, triplicou o turismo deles, né? Trouxe bilhões de dólares que eles não estavam nem prevendo no inicial. Mas é isso que dentro do que o Bruno falou. É a longo prazo. Não tem como a gente pensar isso a curto. Curto é só se eu resolver o seu problema agora. Aí você me paga, eu resolvo o seu problema agora. Depois, a longo prazo, não. A longo prazo, a gente não se resolve. Sim. Então, a sua estratégia funciona por quê? Porque você consegue, através do hate, entrar nesses 80% que estão na cidade, né? Porque a gente... E é isso que é bacana de ser um outsider, que eu me considero muito outsider, porque eu pensei, eu sou uma colona, adoro dizer que eu sou colona de cuca, linguiça, minha família é toda assim, toda baseada nesse tipo de alimentação. Tamo junto, polenta. E de cultura. Mas eu voltei pro agro, então, vamos dizer assim... Em 2012 e 2013, na verdade. Meu filho nasceu em 2012. Então, em 2013, eu passei a atuar dali, né? E aí, eu comecei a enxergar... Eu sempre tenho um olhar de fora. E muitas pessoas de famílias super tradicionais que eu conheci, meu próprio marido. Às vezes, a gente discute porque eles... Não, isso todo mundo sabe. Eu falo, Álvaro, não é todo mundo que sabe. Isso aí. Eles, não, mas isso daqui todo mundo faz. Óbvio precisa ser dito. Isso é óbvio. Eu já conheci pessoas que, tipo, são pessoas inteligentes, que eu conheço, que tem formação, que não são umas pessoas, assim, isoladas da vida, que nunca tinham se parado para pensar como é que se produz milho. Nunca tinham visto, tipo, toda a safra do milho, como é que aquilo acontecia. A pessoa comprava no supermercado, maravilha. Na praia comia. Mas, tipo, nunca parei para pensar por que eu pararia para pensar. Né? Então... Assim como tem muita gente que não sabe que algodão se planta, né? Exato. Brota da terra, olha que loucura. E é isso que Você sabe como que funciona a internet por trás? Não, você só usa. É isso. E eu digo assim, é tão fácil da gente bater nessas questões, porque, por exemplo, assim, quando alguém olha pra mim e diz assim, é por causa do pum, aí eu digo, de novo essa história? Pum da vaca. Eu falei, ninguém vai perguntar pra essa pessoa, digamos que né, vamos fazer só um cálculo, uma olhada básica no Instagram dela super rápido. Quanto que é tudo emissão zero, esses jatinhos pra cima e pra baixo? Todas essas roupas que você faz propaganda de grife internacional cruelty free, que você usa, esse couro aí que você tá usando, carro que acabou de dar pro papai com uma coisa em cima, é elétrico? Então, gente, é tão simples fazer esse cálculo. E a pessoa tá tendo essa hipocrisia seletiva, essa indignação seletiva, e é tão fácil ir pra lá e mostrar isso, mas é uma conta que as pessoas não fazem. Não. A pessoa que é o 80% no urbano, ela não faz. Então, não tem como a gente chegar nela se a gente não conseguir construir esses acessos nesse período. Sim. Né? Mas assim, Camis, eu vejo muito que o agro, ele peca muito no posicionamento. Porque assim, e tu como especialista em comunicação, pode me corrigir se eu estiver errada. Eu também tô pensando nessa parte. Porque assim... Eu vou dar o meu exemplo, tá? Pra não usar nomes, eu vou dar o meu exemplo. Então, eu já sou cancelada todo dia mesmo. Usa nomes. Não, a gente quer nomes. Queremos cortes. Não, por favor. O que eu penso assim, ó... cara, eu defendo muitos setores ao mesmo tempo. Eu não tenho um setor específico. Eu tô sempre defendendo polêmicas. As pessoas me procuram e esperam que eu responda fulano que falou que leite é pus. Aí vai lá a Camila e responde. Eu não tenho apoio de ninguém, Camis. E vou falar isso claramente, assim, eu tenho apoio dos produtores que compartilham o meu vídeo, que gostam do meu conteúdo. Agora, chegar uma empresa e falar assim, Camila, nós estamos contigo. A gente quer que a tua voz se amplie. O que tu precisa de ajuda? Ninguém fez isso comigo até hoje. Mentira, tem sim. Aqueles que falam assim, ó, eu tô com você, viu? Mas não avisa minha empresa, não. Não diz meu nome. Mas se nós fechar um contrato, no contrato tu não pode se posicionar. Mas eu quero então, dizer eu não assim, ó, que você não tá só. Porque existem empresas, por exemplo, de carro, que topam patrocinar eventos, mas dizem, ó, meu nome não pode dar. Eu dou o carro, eu dou tudo, mas assim, não me usa. Porque vocês usam animais e eu não quero estar com o meu nome envolvido ali. Eu cansei de chegar com um contrato pra fechar com empresas grandes, multinacionais, e chega lá, eu vou ler o contrato, não pode se posicionar sobre N coisas, não pode falar de qual time não pode falar de... Nada! Eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu não tô aqui por publi, eu quero falar o que eu acredito. Então é muito isso, sabe? Eu acho que com essa coisa de cancelamento, as empresas do agro têm medo de se posicionar.
Porque elas vão ser canceladas. Porque Mas muitas o vezes cancelamento elas vai fazer parte. vai fazer parte. Eu acho que é por isso que você cria uma casca grossa também. Porque, como você disse, eu sou cancelada todos os dias. Eu venho do futebol, né, minha família, onde você também é cancelado todos os dias, tem 2 jogos 2 vezes por semana, ganha, perde. Então você cria uma casca grossa e aí você vê que ninguém morre desse cancelamento e que você pode, muitas vezes, sobreviver a ele sem nenhum problema. Mas as pessoas, elas reagem, principalmente no nosso setor, eu digo isso assim, que é muito o estagiário jovem. Tipo assim, ele te diz assim, lindo, amei o que você fez, hein? Mas vai você lá. Vai lá. É isso que eu sinto. Voa, Camila. Eu adoro quando a pessoa diz voa. Voa, eu sempre imagino alguém te jogando do penhasco Voa. dizendo voa, vai, Voa, morra. tartaruguinha, vá, se afoga. Eu digo, gente, Eu quando me a pessoa sinto diz muito isso... assim, cara, porque, tipo, eu fico pensando, gente, Mas o que teria parecido no esporte, por exemplo? de cancelamento? Não, desse... Porque assim, se a gente pega o esporte você tem a parte de você ter que promover, você tem que blindar jogador, treinador, por uma série de fatores. E aí você não tem cliente, você tem fanático lá. É aquele que vai dar resultado ruim ou bom, o cara tá lá. Ele tá lá? Comprando e tal. Xingando, elogiando, Exato, tá lá. é um fanático. Então é outro público que você tem que estar ali com sua comunicação, com aquela história toda. Agora vamos pro agro. Aí eu quero fazer essa analogia. O que será que tem que parece bem parecido ali com do esporte que pro agro a gente poderia tirar como benchmark, por exemplo? Como Eu vou me meter. Uhum. Opinião de fora, que nunca trabalhou no esporte. Os torcedores, eles impulsionam o esporte, eles impulsionam o time, eles impulsionam aquela paixão. O agro ficou muito tempo em silêncio, entendeu? Tipo assim, eu perguntei numa escola, eu fui falar com alunos do 3º ano do 2º grau. E eu perguntei quem era ligado ao agro. Eles me responderam com a mão, assim, Medo, escondida. Tipo assim, Sim, eu sou, sim. mas não fala pra ninguém. Pode levantar. Isso aí é motivo. Tudo que é trabalho e né, exige respeito e vocês têm que ter orgulho disso. Eu venho de uma família que era colona e que não era bonito dizer que você era colona. Não era Aham. bonito dizer que a sua família Era que nem do seu Jeca. Isso, era É. Jeca, Da roça, né? O da roça. É. Que hoje já virou um status e tá bom. Que bom que a gente também já progrediu nesse sistema. Mas eu acho que, assim, o agro, durante muito tempo, não encontrou a voz. E, como uma forma muito natural, quando às vezes a gente quebra esse espaço, a gente primeiro vomita. Aí uns vomitam, outros têm coragem, outros puxam à frente, e você tem que ter realmente muito foco no que você quer, porque a crítica é muito forte quando você é precursor. E quando você lança um modelo, porque também as pessoas vão te copiar, ou vão tentar fazer um jeito mais bonitinho, porque elas acham que elas sabem fazer melhor que você, Opa. né? Acho que, tipo, não, isso nem dá trabalho, ela só fica lá, fala umas coisas, umas bobas, liga umas músicas, e a vida é assim, né? Tipo, a gente Faz umas sentou aqui, paródias. ligou isso daqui e a gente começou a falar, né? A gente não pensou É. que, tipo, quantos anos a gente estudou pra estar aqui, quantas empresas a gente já passou, quantas marcas a gente já fez, quantos eventos a gente já se encontrou, Isso. né? A gente levou na cabeça chuva, sol, pra poder ter aqui um momento da gente sentar aqui e ter umas opiniões, né? Exatamente. E eu acho que o agro, diferente um pouco do futebol, o futebol tem o torcedor que é a pessoa comum. Eu digo que o futebol é a coisa mais popular no Brasil. Não existe nenhuma outra coisa que as pessoas, você entre numa empresa e do porteiro ao presidente, todo mundo sabe falar com você. Todo mundo tem uma verdade. opinião, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Tem um time, né? E é tem bom um pra. time. O quebra-gelo também. E aí, qual é o teu time, né? Como é que foi o jogo ontem? O que achou? Exato. Então, é Tipo, a Tainá. A muito... Tainá quase foi embora depois que ela comemorou o que o Corinthians ganhou do Grêmio. Viu? Olha só. E comemorou bem. Comemorou bem? Viu? Eu também achei uma boa. Mas a gente tem que tentar entender como é que isso se reproduz. Como é que a gente pode aplicar os padrões, porque padrões também estão aí, a gente pode ser autêntico, mas a gente também pode olhar o exemplo e ver como é que funciona. Exatamente. Isso ali funciona, isso se aplica. Por que eu olho pra Coreia e digo, gente, a gente consegue reproduzir exatamente isso daqui. A gente consegue dentro dos nossos parâmetros, mas tu tem que olhar o macro. E realmente tu tem que ter pessoas que sejam capazes de ir lá, botar o nome, arriscar a pele, arriscar o pescoço e dizer, eu vou fazer. É isso aí. Porque senão você vai cair nas primeiras críticas. Porque se você sucumbir, eu sempre dou esse exemplo. Você já teve a experiência de você ir num estádio com 20 mil pessoas e 15 começarem a chamar seu pai de burro na sua frente? É esse o tipo Cara, eu nem de imagino. sangue e frio que você tem que ter. Se você não cria essa coisa, você sucumbe pira. 2 vezes por semana, É. né? Ter muita gente falando sobre você
É você saber que, tipo, olha, se a gente ligar esse microfone aqui, a gente ficar 2 dias falando, a gente vai falar merda em algum momento. Porque a gente não conseguiu mais selecionar o que a gente tá falando. Só essa manhã nós já falamos muita merda. Viu? Olha só aqui entre nós, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a ter diálogo de gente grande. A gente se posicionar. É se posicionar, é saber que existem várias vozes, que algumas vozes, elas são melhores, outras vozes, elas têm mais potência, outras vozes saem da bolha, outras fazem, como você disse que eu sou fina, né? Fazem a parte mais elegante, ensina coisas elegantes também, a gente tem que ir. Mas é que Aquele que abata... Eu, por exemplo, sou a pessoa que eu vou em todos os eventos do agro, eu cumprimento todo mundo, eu abraço todo mundo. As pessoas, ai, mas você não gosta do fulano? Eu digo, por quê? Ah, não, mas fulano com esse nome. Eu digo, gente, não dá pra ter esse tempo, entendeu? A Camila é o que eu gostaria de ser, porque eu não sou convidada pra nenhum evento agro. Nenhum. Ah, mentira. Será por quê? Na Espanha a gente sempre se encontra, bem. Não, a Espanha eu tô em casa, né? Mas, tipo assim, eventos de comunicação do agro, nunca. Congresso, não sei o quê. Nunca. Gente, eu vou começar a fazer evento meu. Bom, viu? A gente já pode fazer, a gente já tem pauta pra isso. Temos a Camilada. Né? Mas eu quero dizer que, assim, o meu criou um projeto chamado Camilada. Com muito Imagina. vinho na cabeça, fazendo loucuras e Não, carnes e só delícias você e gastronomia. Eu não tava lá. Eu só fui lembrar no outro dia, verdade. quando vieram com papel e disseram que a gente tinha assinado o negócio. A gente nenhuma assinou um das duas negócio lembrava. num coisa americano. No jogo americano. Isso. Meu Deus. Ai, Assim que nasce corta os essa, negócios. corta essa parte, gente. senão Meu filho disse que queria assistir, eu fiquei nervosa agora. É água. É água. Tá bebendo água. Mas, assim, quando a gente tenta fazer isso e a gente começa a implementar, a gente tem que olhar para as coisas e ver assim, ó, como é que eu vou colocar isso e quem vão ser esses stakeholders? E como, a partir disso, eu vou construir narrativas diferentes, mas consistentes, que se complementam. Porque as pessoas acham que a gente tá do mesmo lado e a gente falar a mesma coisa e todo mundo ser amigo e todo mundo falar igual. Eu falo, não, é todo mundo atacar pra lá, filha. É isso aí. A gente tem Senão nós posições vamos ficar diferentes. só no lugar. Exato, nós vamos fazer tudo a mesma coisa se retroalimentando aqui. Agora, a gente tem que parar de achar que a gente não pode, porque eu chego nos eventos e aí vejo as nossas grandes empresas patrocinando outras coisas. Sim. Patrocinando, por exemplo, eu acabei de vir de um congresso de bem-estar, lá no Paraná. E eu tinha vários palestrantes, várias pessoas que eu já conhecia, que também foram lá para palestrar. E tinha gente internacional. Daqui a pouco, assim, a sequência começou a ser sequência tá estranha. Eles começaram, assim... Uma moça que falava, claro, né, de design sustentável. Aí, daqui a pouco, assim, a narrativa dela começou a ser estranha, do tipo, de novo, virou o agro. Que daí eles nem dizem o que é, mas é a coisa. Aquilo lá. É tipo, aquela pessoa, sabe, o inominável. Sabe, começa... Aí, Voldemort no Harry Potter. Aquele que não falamos o nome lá. Aquele que não falamos o nome. E aí, você que já tá com aquilo, você diz, ih, olha ali, começou. Eu falei... Eu começo a olhar para as pessoas, 2.500 pessoas, ninguém indignado, ninguém achando estranho, as pessoas assim com cabecinha. Tudo bem, vai ver que eu que sou implicante. Vou pro próximo palestrante. Um menino loirinho de cabelinho, contou a história dele, ele era um guri de apartamento, larará, daí num momento ele resolveu se ligar a uma instituição, eu vou dizer o nome, isso vai dar um problema. Eu fui pro Greenpeace, aí eu me politizei, aí agora eu tô no MST, porque agora isso, eu falei, cara, esse menino não sabe nem de onde começa uma batata, como é que planta, como é que sai, não tem a menor ideia do que ele tá falando. Nunca plantou feijão no algodão. Aí, exato. Uma boa iniciativa. A gente começa todo mundo assim. Aí eu falei, não, Camila, você tá sendo implicante, vou pegar um café. Fui pegar um café. Acho que é coisa de Camila. Aí eu falei assim, o próximo convidado é MST, um rapaz. Aí ele falou, eu falei, não, isso não tá acontecendo, tô numa coisa de bem-estar. Eu vim aqui pra me sentir bem. Aí eu falei, cara, aí ele não vou nem falar uma coisa, mas assim, a narrativa dele era explicar por que eles tinham chegado na Terra Prometida e por que as cooperativas eram boas. Aí eu pensei, da onde só cooperativa funciona? Né? Não é. Aquilo é tão simples. E todo mundo arrastando a cabecinha. 2.500 pessoas arrastando a cabeça concordando. Então, assim, o meu sonho não é eu chegar lá e enfiar o dedo na cara do cara. É ter o espaço. É ter o espaço. É isso aí. É poder trazer as nossas narrativas para que essas pessoas que são as 2.500 ali, provavelmente eu e uma outra, vamos tirar ali umas 2, 3 tínhamos algum conhecimento sobre aquele assunto pra dizer assim, que essa pessoa ali não tá nem um pouco embasada no que ela tá falando. Mas o resto do público saiu de lá com essa visão.
Ou pelo menos com aquilo na cabeça. Assim, Sim. sabe? Tipo, eu já vi sobre isso. O Inominável. É porque o agro é o Voldemort, entendeu? E Uhum. aí eles se juntam contra o mal. Só que, na verdade, o agro não, o agro não é o Voldemort. O agro é o Harry Potter, gente. Vamos se respeitar, entendeu? Exato. Agora só os nerds No entenderão. máximo uma Hermione, entendeu? Mas é que... O que é maravilhoso também. Né? 2 aqui. Então, é isso, assim. É tipo, porra, eu queria estar naquele espaço. Eu queria que alguém com, tipo, a capacidade da Camila de argumentar, talvez não de fazer polêmica, mas ali vamos construir uma ponte em nós. Mas isso eu sou ótima Né? também. Também tu é ótimo, porque ela sai em vários lugares e ela dá cada show, gente, ela ganha prêmio, e aí todo mundo aplaude ela, prêmio, tipo, guri que ela ganhou no meio desse bando de empresário, pessoas de 90 anos, super... Me emocionei. E todo mundo aplaudindo Camila. Ninguém outra pessoa foi aplaudida como Camila foi, né? E isso é que eu acho que é importante. A gente entender que essa voz, ela não é uma voz só de polêmica, é uma voz embasada. Então, pra mim, aquilo é importante. A gente encontrar... Tá no Congresso de Bem-Estar. É a gente tá no Congresso de Roupa, de Moda. É a gente tá na FAR? Estúdio vai bem. Vai bem, quebrei as coisas, gente. Tá hora de eu ir embora. Não tá, não. A gente vai na Feira do Calçado, é a gente ter um espaço, é a gente poder levar nossas pautas. Porque isso tudo gira com agro. O agro tem que estar onde as pessoas não estão. imaginam que ele possa estar. Exato. Só que assim, o país do futebol, o agro tá no futebol. O país do carnaval, tá no carnaval. E não é aquela coisa, tipo assim, sem nós não existe. Não. É tipo assim, galera, nós estamos juntos. Exato. O agro precisa da cidade pra viver. E a cidade precisa do agro pra viver. Então, vamos se juntar, vamos parar com isso, sabe? Que bom se fosse fácil assim, né? Tipo, galera, deu. Tamo junto. Né? E também mas esse é o discurso, né? E a gente não pode também ter só essa indignação seletiva, onde, por exemplo, eu sou agro quando eu vou lá em Barretão e eu ouço todo o sertanejo que eu gosto. Depois não sou mais. Depois não sou mais. Vou no Camarote Brahma, depois não sou agro. Eu, por exemplo, tem a novela das 9, eu não consigo assistir. Porque eu acho aquela narrativa ruim. E, tipo, o sotaque é ruim, tudo é ruim naquilo. Eu amo a Camila. Né? E aí você olha e diz assim, poxa, gente, isso tá no horário nobre e eu não consigo levar uma outra pauta um pouco mais consistente. Que tem tanta pauta linda, tem tanta história linda pra contar. Que dava pra ter contado ali. Então, como é que eu entro lá? Eu entro lá como? Sendo patrocinadora, eu entro botando um personagem. Não é brigando e xingando. Não é brigando, mas ótimo. Então, assim, eu tenho que começar a ser um pouquinho mais fria e calculista. E olhar para aquilo e dizer assim, ok, eu tenho que entrar nesses lugares, porque se essa coisa, com essa narrativa faz sucesso e as pessoas assistem, eu tenho condição de chegar lá. Não adianta ficar chorando. Não vai dar pra gente chorar e ficar se abraçando Deu, aqui, né? Essa mudança é grande, viu? Cada um faz a sua terapia, tipo, paga o seu próprio terapeuta. Cara, é por isso que eu te amo, entendeu? Gente, não é à toa. Eu fui numa loja esses dias, eu te falei, né? Não sei. Vou fazer propaganda. Eu fui numa loja e aí eu falei perguntaram com o que eu trabalhava. Eu falei, eu trabalho com agronegócio, né? E ela, que loucura! Tem uma cliente nossa, que é a Camila, que trabalha com agronegócio, que ela facilmente podia ser tua irmã. E eu disse, ela é, querida. O sobrenome é diferente, mas a cabeça é muito conectada. Cara, e que bom que tu fala isso, Camis, porque assim, porra, tu é especialista em comunicação, entendeu? Tu dá treinamento, tu dá aula. Então, assim... Às vezes eu falando, parece que, tipo, eu tô me autodefendendo ou falando, pensando no meu umbigo. Não é isso. E que bom que tu falou. Cara, tu externalizou o que eu penso, entendeu? Isso e a gente não combinou nada. Nada. Nem me explicaram o que eu vim fazer aqui, não, gente. Eu falei, pega o microfone e vai. Eu tô há 3 horas só com esse café, não me deram um novo, entendeu? Eu tô aqui com a água. Cerveja, não deram nada? Poxa! Eu tomo café frio, gente, mas café é agro. A gente adora que seja quentinho também. É bom. Né? Tainá, sentiu, né, a pressão. Por favor, vamos. Camila, mas é exatamente isso. Agora o desafio é fazer todo o PowerPoint virar ação, né? Porque assim, a ideologia, tudo em ideologia é mais fácil. É muito mais fácil. Só que se a gente não começar a ser maduro, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais fazer essa transição. E eu acho que a gente tá comemorando super a gente conseguir ter os nossos públicos, a gente conseguir ter os nossos canais, a gente poder ter um podcast pra falar sobre isso abertamente, né? E eu acho que isso é muito importante, porque isso é a nossa base. Lembra? A gente tá fortalecendo a nossa base cultural, econômica, a gente tá explicando com propriedade sobre o assunto, né? A gente tá aqui debatendo, trazendo debates que são importantes, a gente conta piada, mas a gente tá trazendo debates importantes. Claro, total. E a partir disso, o que a gente constrói pra fora?
né? Onde estão nossos investimentos? Porque se a gente ficar investindo coisa pequenininha ou só, tipo, para defender a minha intenção, que é a da Camila, tipo, agora eu tô defendendo o gado, o Angus. Aí depois antes eu defendi só o cavalo. Se eu não começar a entender esse macro e não entender que eu tenho um papel e uma responsabilidade, a gente é adulto. É isso que eu digo que é conversa de adulto. Ninguém aqui tem culpa, a gente só tem responsabilidade. Eu posso ir pra casa chorar e falar e reclamar de todo mundo, ou eu posso fazer alguma coisa de fato e ver como é que eu contribuo. E não tem como eu não olhar para essas coisas, essas situações, sem olhar a comunicação. Por quê? Porque é o meu background. É onde eu vejo, é o que eu vejo. Tudo que eu vejo ali tem comunicação. Sim. Então, tá em tudo. E que bom que a gente hoje tem pessoas que são especialistas, que entendem disso. Porque antes a gente só tinha os nossos. Só que trabalhava no agro, aí ia se especializando em umas outras coisas, mas um era filho do fulano, o outro era... A gente era muito em casa, né? Eu digo, eu adoro esses negócios que eles vão tendo família, e aí eles vão criando filhos pra entrar nos negócios. Acho lindo. Porque eu digo, gente, isso é planejamento estratégico. As pessoas, já vai direcionando elas o talento. foram procriando, vai pegando talento e vai encaixando. Né? Agora a gente já tem um monte de gente, a gente já deixou a gente entrar na nossa bolha. A gente disse, gente, vem, né? Como é que você sabe sobre esse assunto? Agora vamos começar a trabalhar todo dia nisso. Vamos começar como a tá focar. isso? Você acha que tá evoluindo? Desculpa, você ia perguntar junto? Não, eu acho que vai ao encontro da pergunta do Bruno. Porque nós, como profissionais de comunicação, a gente pode dar um conselho para os nossos colegas, né? Olhem para o agro também, porque tem um campo muito fértil para especialistas em comunicação, jornalista, publicitário, RP, são extremamente importantes, marketing. E é um setor que muitas vezes a gente se forma e pensa, não, ali eu não quero. E depois que entra, se apaixona, porque entende como é realmente o agro. Então, os profissionais de comunicação olharem para uma forma diferente, sem preconceitos e entenderem a nossa dimensão de importância e do quanto a gente precisa cada vez mais de pessoal capacitado, né? Você sabe que agora você falou, eu lembrei de uma situação. Eu lembro que a mãe de um amigo meu, que estudou comigo na faculdade, me encontrou depois de muitos anos. E aí ela disse, você trabalha com o quê? Eu tava falando com ele, ela disse, você largou o jornalismo? Eu falei, não, eu super trabalho com comunicação o tempo inteiro. Só que é voltado para um outro setor. E um setor que tem informação, que tem especializações e que tem dinheiro, tem investimento. É uma pena a gente não poder fazer esses diálogos com mais maturidade. Sem a pessoa achar que porque você está dizendo, é porque você está defendendo, porque quer que invista em você. Não que isso seja ruim, gente. Investimentos não são ruins, tá? Sim. Mas é entender que, tipo, tu tem uma expertise. Claro. E tu sabe com propriedade falar desse assunto. Então, começar a ter esses diálogos de uma maneira mais madura, olhar para as empresas que você vem investindo nessa coisa e dizer, tá bom, olha aqui. Eu tinha uma empresa de setor investindo nesse de bem-estar, mas ela não estava lá defendendo. Todas as outras empresas que estavam ganharam o microfone e falaram e defenderam seus cases de negócio. A única empresa entre os nomes dos patrocinadores que não falou nada e que estava lá com dinheiro, investimento, foi uma do setor agro. Aí, ó. É o medo, é aquela coisa de... Botou dinheiro, patrocinou, tava com o nomezinho no cartaz, não aproveitou a oportunidade. Não usou a sua oportunidade porque achou provavelmente que, tipo, isso aqui não tem nada a ver com agro, um monte de gente falando de bem-estar, umas pessoas bicho grilo, não vou. E aí vem o cara, tipo, do Boticário e dá um baita case, conta a história dele, dá um show, saiu 2.500 pessoas saíram apaixonadas pelo Boticário de lá. Sim. Apaixonadas pela história do cara. E a gente não usou o nosso espaço. Que a gente achou que aquilo não era o nosso público, que a gente não precisava. Mas esse é o nosso público. Esse só é o nosso público. Mas, ó, nem no nosso público a gente usa bem. É verdade. Se você parar pra pensar, nem no nosso público a gente tem usado bem. Vou dar um exemplo claríssimo. Abre seu coração. A gente tá, o quê? Quase um ano, vou fazer uns 10 meses, que a gente tá com o projeto do podcast. O que a gente já gastou de dinheiro nosso dentro do maior PIB do Brasil, que é o agro, pra fazer isso aqui acontecer, pra vir um monte de gente dar o tapinha, né? Vai lá, continua. Mas não ajudar em nada. E tem gente um negócio impressionante. Que nem, teoricamente, nem é tradicional do agro patrocinando vocês. Tem a Então, cota. esse Gente é o problema. de fora Problema é investido, solução, né? E gente que é de dentro achando que, tipo, não dá.
Exatamente. Entende? E isso é uma coisa que quando tu tem verba só pra isso, tu consegue administrar melhor. Exato. Eu posso olhar e dizer assim, eu já trabalhei em empresas que não tinham cota pra esse tipo. Não tinham R$1 pra isso. Mas investiu em tantas outras coisas que eu digo, gente, por que você não pega um pouco disso que você tá investindo aqui e investe naquilo ali? Exatamente. Aí você fica aprovando só projeto por projeto. Aí fica uma discussão projeto a projeto. Exato. Aí você leva aquilo para uma... Ah, tá, por exemplo, vocês pediram um investimento. Aí eu tenho que levar para uma reunião de diretoria. Aí a diretoria tem que aprovar. Aí eu tenho que defender como se, como se fosse uma defesa especificamente do projeto de vocês. E não uma visibilidade de algo que eu acredito. Camila, Re-Innovation Week. A nossa empresa faz o Re-Innovation Week a parte agro. Uhum. Só tem a gente agro Que lá é muito dentro. legal. É uma experiência única. A gente não pediu é aquilo que você falou no início. A gente ia fazer um convite pra pessoa ir de graça. Ele não tem que patrocinar, é um convite pra pessoa ir lá e falar um pouco do agro. Na hora do convite, a pessoa já vem. Ah, mas eu não tenho budget. Ô, meu jovem, eu só queria Ninguém que você pediu subisse no budget, palco. Vamos aproveitar o espaço. Caramba. A gente tava do lado da Globo, a gente tava do lado de grandes empresas de tecnologia, entretenimento. E o agro tava lá, olha que legal. Aí a gente chama a primeira coisa, vai pedir patrocínio. Não! Para, não! Não, e se pedisse, não tem problema nenhum. Mas é que muito é um vem, projeto né? consistente. E a gente defender aquilo, e aí que tá a desconfiança. É. Eu achar que não tem lugar pra mim. Eu tenho dinheiro, e eu acho, não, mas isso aí não é... Porque alguém tá querendo lucrar em cima de mim. Exato. E aí a gente fica guardando no cofre, ao invés de fazer ações legais pro público que nos interessa, pra parar de pregar pra convertido, acaba não fazendo. Deixa eu dar um exemplo, tá? Lá no Rio Innovation Week, o Bruno era o curador dos palestrantes, né? Ele que mobilizava os palestrantes. Ó, meu nome aí, Bruno, beleza. Não, Beijo, eu menino. já quero. Na hora. Eu já quero ela Não. que vem com as polêmicas, adorei. Ai, Não, ótimo. a Camila é Eu maravilhosa. sei, eu adorei. gostei desse podcast como a polêmica. E você comemora isso! Falei, gente. Não, que gente, a Mas não é Camila... polêmica, não. Vamos fato. lá. Não, Fato. não é. E é um negócio assim, a Camila, ela é conversa de adulto. Vamos jogar real. É isso, é isso, é isso. Vamos parar de fantasiar e maquiar o negócio. E eu acho isso genial e que bom que tu falou isso. Mas assim, no Rio Innovation Week, tá? Aí eu tava participando de um painel sobre comunicação, né? Com o Bruno Bernardo, que é um parceirão nosso. O cara é Que fora... fez esse quadro atrás Ali, de ó, você. Vida Longa aos Intensos. Ele é lá de São Paulo. Ele, assim, beijo, Bruno, nosso parceirão. E a gente tava conversando do quanto o agro é legal, do quanto ele tá presente e estratégias de marketing que ele usou com grandes empresas como a Havaianas, como a Lindt, que ele tem uma agência de publicidade. Que não é publicidade, né? É um negócio de experiência. Ele chama de não tradicional. Não tradicional, traditional. Bem legal. E aí nós conversando, bate-papo aqui, bate-papo ali, eu trazia insights do agro, passava aquela ideia, tipo assim, mas tem pessoas que não sabem que a roupa é feita de algodão, que algodão alguém produz, ou que fala que odeia o agro, mas enche o sushi no shoyu e acha bonito, entendeu? Então, assim, comecei a dar uma... Todo o sushi, no caso, né? Isso, Porque tem o arroz, tem Exato, tudo. exato. Tudo, Não, mas tem eu uso tudo. muito... Tipo, teve uma menina que falou assim, eu não consumo agro, eu odeio soja e carne. E eu disse, tá, então o que tu comeu hoje? Ela, tofu. E eu, amiga, deixa eu te contar uma coisa. O pauzinho de madeira, tudo tava ali. Tudo. Amiga, tudo. E aí a gente tava conversando e foi um bate-papo muito legal, assim. A gente só saiu do palco porque tinha acabado o tempo mesmo. E tava cheio, a galera tipo foi isso daqui foi em que a peso. gente não sabe que hora vai acabar. Exatamente. Aparentemente. E aí a gente chegou no... Daí descemos ali, beleza. E aí veio uma senhora não, uma jovem, falar comigo. E ela disse assim, posso falar contigo um pouquinho? Eu disse, claro. E aí ela, até ouvir o que tu tava falando, eu odiava o agro. Agora eu tô envergonhada. Aí eu olhei, eu me emocionei, porque assim, né, gente, programa de margarina eu tô chorando. Aí eu me emocionei e falei, cara, esse é o maior feedback que eu podia receber de estar aqui hoje, porque eu tô falando pra um público que não é nosso, eu tô ali disposta a receber pedrada, o que não é fácil, e tu chegar e falar isso, ela... Não, tu não tá entendendo. Eu vim aqui buscar, porque eu passei reto aqui pelo pavilhão umas 15 vezes hoje, porque era agro. Eu nem entrei. Aí eu vim buscar aqui, porque tinha o robô, o nosso robô lá que andava, o camarim dele era ali. E ela pensou, tem um robô ali, deve ter uma tomada pra eu carregar meu celular. Olha só. Ela entrou pra carregar o celular. Enquanto carregava o celular, ela Você foi me ouvindo. converteu uma alma. Tu entendeu? Aí eu peguei ela e disse, cara,
vamos dar uma volta pra conhecer os produtores? Porque daí tinha os Você produtores ficou do Rio de pegada, Janeiro. você recebeu um feedback bom e você apegou na Me pessoa. apeguei, porque Aí. assim, Levou pra pra te cá. ver que loucura. Assim, é o que eu faço todo dia, falo todo dia. E ela chegou, eu falei pro Bruno muito animada. Eu disse, tu não vai acreditar o que falaram. E ela foi lá, conversou com produtores. E ela, cara, é muito louco pensar que existe agro no Rio de Janeiro. Eu disse, meu anjo, existe agro em todos os lugares. E quando a gente fala agronegócio, não é grande produtor. O agronegócio é o pequeno, é o médio, é o grande. É uma cadeia que a pessoa produz pra ganhar alguma coisa. É a vida dela. É um negócio, entendeu? E isso Tem muito é outra preconceito, né? narrativa que a gente tem que olhar onde eles estão baseando e tirar. Isso. Essa do pequeno pro grande, gente, a grande bobagem que a mídia maior, assim, né, difundiu, que o pequeno, o sustentável, ele não é agro. Ele deve ser o quê? Um extraterrestre? Porque, tipo, ele tá usando todo o conhecimento dele, pode estar usando técnicas diferentes, ele consegue manter o negócio dele numa outra escala, maravilha, porque ele não consegue ampliar, ele não consegue mercado estrangeiro, maravilha, mas ele é agro. Você não vai tirar ele de mim, entendeu? Exato. Esse você não pode tirar de mim. E tem muito pequeno produtor que me segue, me acompanha e fala, cara, eu não aguento mais nos colocarem como, tipo, algo diferente do que a gente é do setor, a gente tá junto. Eu sei, pessoal. É tipo, todo mundo tá torcendo pro mesmo time, não, mas você é sub-torcida. Isso, você não é torcida ainda. Você só pode torcer pro junior ou pro E usam base. a vitimização, né? Gostam de vitimizar, tipo, assim, tristes, sofredores e o agronegócio grande liderando as queimadas, os desmatamentos e dominando o mundo. Cara, que imagem louca! Não, quando eu vi o rapaz esse do Movimento Sem Terra, e aí ele falou da Terra Prometida, eu falei, gente, de alguma maneira eu tô numa novela bíblica ruim. E esse agora, ele começou a falar de Terra Prometida, entendeu? E ele diz assim, poxa, eu tô na Record, eu tô na geladeira, entendeu? E aquilo, assim, é tão simples. Aquilo é tão simples, é tão fácil. Só que, assim, a gente tem que ocupar esses espaços. Total. Tem que perder o medo. É perder o medo de questionar, entendeu? É de dizer assim, ok. Mas, assim, isso que você tá dizendo... Porque, assim, a gente tem números, a gente tem história, a gente tem trajetória, a gente tem experiência. O que a gente talvez não tenha? Que é um terceiro elemento, né, da retórica aristotélica. E é aí que a gente entra. A gente tem que Anotem, retórica aristotélica. Anota aí, Tom. Isso, tem ethos, logos, que são... Ethos é o seu currículo ou o currículo de outrem pra, né, dizer que eu sou embasada. Quando eu disse pra você que eu participei da ONU, você achou aquilo importante. Embasou. Isso. E logos é data. Perfeito. Data, número e tal. E patos é a paixão. É toda a paixão que nos atravessa. A política usa isso super bem, o esporte usa isso super bem. Quando é que a gente vai usar as nossas paixões pra dizer assim, ó, a gente é todo mundo do meu lado? Sim. Né? Como é que eu vou contar essas histórias? Acima de um lugar onde a gente se conecta, né? E onde a gente é algo maior. Não onde a gente joga em times diferentes, mas tá todo mundo lá na série D. Vai ter que ter Já uma guerra. lá, entendeu? É guerra, vai ter que ter guerra. E a gente é muito melhor do que só sotaque ruim de novela, entendeu? Não, e tu sabe que eu falo muito assim... penso mais, né? Que ruim de novela é foda. Mas é verdade, se puxa, né? Poxa. Não, é que eles conseguiram estragar o Cauã Raymond, gente. É um talento. Diacho! Tem um tal de diacho. Isso. Já viu? E eles estereotiparam como um agroboy burro, assim, tipo, boca aberta. Eu não sei, eu não consegui assistir eu assisti, mas assim... Até tem um amigo meu que tá lá, o Inácio, maravilhoso, lindo. Sim, lindo, eu sei, conheço. Só que, né, realmente, Cauã, que é lindo, maravilhoso, não, tá com aquele sotaque ruim. E, por exemplo, eu sou aquela pessoa que já tá tão com a casca grossa que eu olho eles, vai ter remake de Renascer. Eu falei, cara, vai ser ruim pra cacete. A história que era boa, agora eles vão transformar numa outra coisa. Aí já vai vir narrativa que tá na moda e tarará, parará. Então eu já vejo o B.O. vindo. Eu vejo ele vindo e digo, ai, nossa senhora, gente. Não, isso aí, é radar de B.O. Eu tô vendo o Bruno rindo, eles estão rindo. O que tá acontecendo com o Bruno? Gente. Tô com medo. Falando do remake. Do remake. É do remake? Que é? Não, é da sua época. Renascer. O que é? Medo de vocês, gente. Nem eu sei, eu tava concentrada em ti. Você que me convidou pra esse negócio. Mas eu não me responsabilizo pelo Bruno, pela treinada. Não tô com medo, que eu já tô pensando. Eu já saí com uma polêmica dessa reunião. E eu falei, cara, isso nunca aconteceu antes. Gente, a Camila não é polêmica. Ela é realista. Adulta. É realista. Não, eu ia falar outro termo, mas a tua classe não vai permitir. Então, assim, ela... Sabe o que eu vou fazer como os amigos de vocês fazem? Depois que a gente terminar
isso aqui pra dizer, gente, agora toda aquela outra parte a gente só corta, tá? A gente vai tirar tudo aquilo. É que Pronto. esse foi ao vivo. A gente só falou agora. Inclusive, o teu filho tá assistindo. Inclusive, vão ler o superchat. Beijo, Lucas, te amo. Mamãe te ama, filho. Sabe esse negócio de humanizar o agro também? Eu acho super importante, porque, tipo assim, por exemplo, Movimento Sem Terra, eles trabalham muito essa questão do inferior, se vitimizam muito. Cara, se eu chegar nesse... A primeira coisa que eu falaria nesse público de 2.500 pessoas é dizer, pessoal, tudo bem? Oi, né? Tamo junto. Eu sou produtora rural, antes de qualquer coisa. Antes que vocês achem que eu produzo grandes coisas, eu produzo alface. Eu sou agricultura, me enquadro muito na agricultura familiar e quero trazer uma outra visão pra vocês. Não estou discordando da dele, mas eu quero que vocês escutem a minha versão. Depois vocês cheguem à conclusão que vocês quiserem, mas me deem espaço pra contar a minha história. E aí, se eu contar a história do meu vô, que começou tudo do zero, que só tinha opção de fazer dar certo naquela época, sem Google, sem chat GPT, sem internet, sem celular, dormindo no chão, construiu tudo com a minha avó. Eu sou a terceira geração, minha mãe e meu pai trabalham dia e noite lá, não tiram férias. Tu conhece minha família. Pra vir pra Porto Alegre é um evento. Amo os Teles, gente. Beijo, família Teles. Então, assim, é aquela coisa, tipo... Parem de achar que nós somos uma pessoa ruim. Querem conversar? Querem visitar a hortaria? Querem visitar a minha propriedade rural? Vocês querem visitar uma fazenda de soja? Vocês querem visitar uma fazenda de pecuária carbono neutro? Vocês querem entender a sustentabilidade? Vamos! Venham comigo! Vamos conhecer! Eu acho que é isso, as pessoas me taxam de polêmica, mas o que eu mais queria era abraçar e falar, venham, Você é fofa, venham. Você se agarrou na dona que te deu um feedback positivo e ficou com ela o restante do evento todo. Aí ela saiu, eu fiz uma lavagem cerebral nela, tipo, ela não aguentava mais. Eu só dar um feedback, essa menina grudou em mim, cara, gente, eu não consigo me desvencilhar dela. Mas ela, mano, foi bom, porque ela ganhou cafezinho, água de coco, até cogumelo. Eu só... Agricultura familiar. Agrada. Não, e assim, um beijo pros produtores lá do Rio, né? Que, nossa, nossos super parceiros, uns queridos. Café Iranita lá também, o pessoal nos deu café, nos ajudou com tudo, mostrar tudo é agro. Então, assim, essa união que é bonita. São pequenos produtores do interior do Rio de Janeiro, que gostam do trabalho, que defendem o agro, que não querem vitimismo, querem espaço. E é isso. É isso. Achei bonito. Empolgante. Eu acho que é isso aí. A jornada do herói tem que ser bem contada, viu? Porque então, o brasileiro a gente só gosta disse tudo de... isso. E agora, gente, voem. Vem. Agora se virem. Rosa. Agora o pau vai moer. Agora me convidem para eventos. Exato. Não, eu tô pensando aqui que a gente... fugindo de eventos. Não, tô brincando. Mas sabe que tá sendo muito legal a gente ter esse podcast, Camis, porque... Cara, tá sendo tão legal, tá sendo descontraído. Nós somos legais, né? Olha como a gente é legal, gente. Conheçam a gente. Então, agora você falou um negócio que eu precisava. Ai, agora? Nessa hora? Tá bom, bora. Que eu precisava fazer o gancho final. Cara, precisa ser legal. Vai interferir no som, tu ficar batendo aí. Você já fez o podcast inteiro, a gente arrumou uma inteligência artificial ali pra minimizar. Precisa ser legal. O que tem no agro, amigo agricultor. Chato. Aí o cara vai e pula. Ele faz isso nos outros, ou só Sempre, agora ele se sentiu confortável aqui enquanto eu tô aqui. Eu tô preocupado com essa... Eu sou o agrônomo que usa tênis colorido, gente. Eu sou disruptivo. É demais, né? É chato. É demais. Amigo agricultor que a planta, vê... Não, é chato. Aí vai comunicar com o cara do campo como? O cara não vai querer. Não, da cidade. Da cidade. Até do campo. Porque às vezes o cara do campo não quer ver o amigo agricultor. Ele quer ver um negócio legal, ele quer ver um negócio descontraído. Ele quer olhar o Netflix, Exato. Ele quer dar risada. É isso que eu digo assim. A gente se acostumou a uns lugares e aí a gente acha que a gente só pode falar de lugares de agro naqueles lugares. Tipo, eu não tenho nada contra o Globo Rural. Acho ele incrível, é precursor, não tem problema. Mas não é ali que a gente tem que estar só, né? A gente tem ali... É tipo, quando eu era criança, eu acordava muito cedo e tinha um programa chamado Siga Bem Caminhoneiro. Isso. Eu era a única não caminhoneira que devia assistir aquilo, muito menos com 10 anos de idade. Eu também. Tipo, não sei, porque aquilo me atraiu, mas eu não tinha nenhum caminhoneiro na minha família. Mas fora isso, o horário, o jeito que é proposto... não nos ajuda muito. A gente tá falando com a gente mesmo ou com umas outras pessoas que gostem da gente ali, entendeu? Tipo, que não acha a gente ruim ou porque acordaram, estão com insônia, eu tenho filho pequeno, eu
Tia Filho Pequeno também, e isso, Missa de Aparecida, tudo isso eu assistia às 5 da manhã. Mas não é nesse lugar mais. Exato. É num outro lugar, é num lugar de ser legal, como tu disse, de entretenimento. Exato. Eu adoro quando eu vejo alguma coisa sobre o agro e eu digo, gente, isso aqui tá genial, olha que incrível isso. Olha o jeito que a pessoa contou aquilo, olha que lindo, olha que plástico. É tipo, eu só posso falar de cavalo em programa de cavalo? Não, claro que não, gente. É só sobre isso. E tá tudo né? bem. E ali a gente vai ter um público especializado no de cavalo, que vai falar num outro nível de cavalo, e as pessoas precisam, e elas E é querem ótimo conversar ali. também. É ótimo também, bacana pra elas. Mas se a gente tá falando em ampliar nossa base, em sair da nossa bolha, que, tipo assim, esse é o nosso lugar comum, porque a gente não aguenta mais repetir isso, né? Tem que sair da nossa bolha, tem que sair da nossa bolha. Vamos estourar essa porcaria dessa bolha, que troço, sabe? Eu falo nas palestras, eu digo, gente, olha só, eu ainda vou colocar uma máquina colheitadeira no meio do Rock in Rio do Planeta Atlântida e vou causar. Vai. Eu vou. Porque se alguém tivesse uma ideia, eu quero 10%, viu? Agora, vamos deixar bem claro. Tipo a minha frente de publicidade, 10%. Não, se isso aqui sair, se vocês não cortarem essa parte, É 10%. é 10%. Quero deixar combinado, isso claro, combinado. Tá alinhado. União, a gente vai trabalhar junto. Exatamente, por favor. Não, mas eu falo União assim, é agro. porque Faz açúcar. Açúcar. Viu? eu não queria dar soquinho, eu queria dar soquinho em ti mesmo. Ah, tá. Mas ai, Bruno, tá me O trator. Piadinha, Tu Tava tava demorando na piadinha tu ruim. tava no... Isso, porque assim, a gente tem feiras gigantescas no Brasil e, tipo, são ações muito legais pra nós mesmos, entendeu? No momento que a gente for no festival de música, tipo assim, uou! Cara, o Bruno Mars tocou Evidências. Isso. Tipo, é isso! Eu pensei, é um negócio simples que o pessoal ficou... Evidência, tipo, o hino que une as pessoas, une o agro, une funk, une todo mundo, entendeu? Então, assim... Poxa, a gente tem muito mais liga do que qualquer atrito, se tu for parar pra pensar. Mas usa pouco. Mas a gente não se identifica. Exato. Vou dar um exemplo como público, por exemplo, como eu atuei muitos anos no cavalo crioulo, você tinha toda a nossa base do cavalo crioulo, comprava carro, comprava em todas as outras coisas, só que eles não se identificavam como criolistas. Então a gente tinha uma dificuldade de provar para as empresas, muitas vezes, que aquele era o público delas. Sim. Que de fato aquela pessoa comprava aquilo dela, que já estava comprando. Sim. Mas era difícil rastrear para mostrar que aquilo tinha um poder. E essa é a diferença entre o poder de compra, que é o poder de mercado, e o poder socioeconômico, o poder cultural. Porque quando... A gente não precisa necessariamente ir lá e comprar. Mas a gente vira uma base que alimenta aquilo, que acredita naquilo, que defende aquilo. Sim. Aqui talvez as pessoas não vão se identificar e vão virar o nosso cliente. Mas elas vão falar bem da gente. Exato. Elas vão... Elas vão prestar mais atenção. Uma imagem diferente. Exato. Humanizada. E tudo isso a gente tem que trabalhar. Não adianta fazer nem só um, nem só outro, que aí fica vazio. Exatamente. Só um parênteses de curiosidade. O que é o rolê todo do cavalo crioulo? O que Rolê todo do defina. cavalo crioulo. Tipo assim, tem lá o manga larga, o quarto de milha, que a gente sabe também que é muito conhecido, bababá, e o crioulo. O que diferencia, assim, no final do dia? É a tríade de seleção. O cavalo crioulo, ele é uma raça que foi criada livremente no sul do Brasil, né? Influenciada pelos cavalos que vêm da Península Ibérica. Foram criados aqui, quer dizer, evoluíram aqui nos nossos campos. E hoje, se eu não estiver enganada, eles têm 14 modalidades, o cavalo crioulo tem. O mais conhecido, talvez o mais popular, seja o freio de ouro, que é o que acontece na Expo Inter. Perfeito. Mas a gente tem uma seleção morfológica também lá, que não é tão popular, porque aí é mais... realmente tem que ter um conhecimento técnico muito maior. E a gente tem a marcha, que é a resistência. Né? Essa é a tríade de seleção do cavalo crioulo para ser um cavalo completo. Entendi. Ele é um Pro cavalo... esporte. Ele não, para lida, ele é um cavalo de lida, ele é um cavalo dócil, ele é um cavalo que pode ser montado por criança, mas na seleção ele sai completo, porque ele pode andar nesses 3 pilares, e aí ele evolui como seleção genética. Aí, ó, tá vendo? Nós temos Falei bonito? Os cavalos da fazenda são crioulo. Então, a gente tem que trazer alguém lá, Camila, de vocês, só pra falar, às vezes, desse assunto. Você entende? Porque tem uma galera, uma criançada que adoraria entender mais desse negócio, só que vai achar onde isso.
E é muito doido, porque assim, lá tem muitos canais, hoje já transmite, a ABCC tem o canal próprio, né, com apresentador, com comentarista, faz o ciclo completo, que ele começa já depois da Expo Inter e termina na Expo Inter do ano seguinte. Provas quase todo final de semana. O Freio de Ouro é um evento dentro de um evento, tipo assim, é um super evento, é um acontecimento. Sabe que, uma vez o governo do estado fez uma seleção, assim, uma pesquisa lá na entrada principal, no Portão 1 ali, e perguntaram para as pessoas, assim, leigas, o que elas vinham procurar na Expo Inter, né? 1 em cada 3 pessoas respondia cavalo crioulo. É isso. Olha aí. Porque muito forte. Isso. Então elas iam lá para assistir a final do freio, né? Que tem todas as... Não, é um evento. É um esporte mesmo. E mobiliza o público o ano inteiro. Que não é só do agro. É um público da cidade também que vai lá, que gosta de assistir, que se programa pra ir. Mas agora o agro tá bombando no TikTok. Tem um influencer chamado Churrasco. Já viu? Não. Churrasco é um dos maiores influencers Ele que é tem. agro? Não, mas o nome dele é Churrasco. Ah, Bruno! Me erra. Ele tá até no Fantástico, falando do cavalinho lá, das coisas. Churrasco é fenomenal. Abraço, Churrasco! Tamo junto. Só corta o cabelo. O cabelo de churrasco não é legal. Mas o teu também não é legal. Tem vários TikTokers. Eu digo aquelas crianças todas do interior que aparecem, que falam. Todo mundo adora consumir. As pessoas assistem. Isso que é legal. Quanto mais vida real, melhor. Isso é verdade. Isso que é autêntico. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que é autêntico, é uma coisa assim, ai, nossa, super profundo. Não, é você ter personalidade e conseguir transmitir a sua informação, a sua comunicação, o que você precisar, de um jeito que seja você, que não é um copia e cola das outras pessoas. Se eu tentar copiar a Camila, eu vou parecer uma sósia cadastrona dela. A gente só tem um nome ali, eu vou tentar, e sempre vai parecer fake. E esse é o erro das pessoas. Às vezes elas querem reproduzir muito, e aí fica aquela coisa forçada, fica aquela coisa assim, nossa, isso não veio dela. Né? Eu, por exemplo, se eu tentar fazer uma paródia, não viria de mim. Não viria de mim, né? Ai, gente, se eu tentar ter a classe da Camila, não viria de mim também. Ó, as pessoas me conhecem. Vou te falar que o negócio bateu quase 2 horas. Começa boa, gente. Vocês que editem, tirem só as partes polêmicas. Não, obrigada. nós vamos... Não, nós vamos... daí vai ser o oi, tchau. Oi, tchau. A gente vai subir tudo. Quando o Bruno começou a rir, eu pensei, que parte que vai sobrar disso aqui, gente? Obrigado, parabéns pra nós. A gente vai contar em off o que Obrigada, parabéns. Conclusão. Obrigada, parabéns. Ó, mas o papo quando é bom é assim. A gente genial, passar, genial. Né? Eu acho que nós vamos ter que ter uma parte 2 com a Camila. Eu não tenho dúvida. Tudo bem, se a gente pudesse ser brifada, acho que a gente consegue fazer em 40 minutos. Ela trouxe as folhinhas, ela não saiu da página 1. Não saí. Esse é o livro. Eu vou sair daqui, já vou imprimir, já vou vender. Eu acho Tá também. no Kindle, tá? Promoção Black Friday. Esse teu livro, Camila. Black Friday na Amazon, já tem o livro dela no Kindle. Maravilhosa. Obrigada, Camis, por mesmo. compartilhar teu conhecimento, tuas experiências e a tua posição firme, adulta e sincera que a gente precisa muito. Não é porque tu é minha amiga, eu pago pau pra ti desde sempre, porque eu acho que é uma voz forte num setor que precisa de vozes fortes. Então, de todo o coração, obrigada. E parabéns, que é maravilhosa. Ai, obrigada, parabéns pra nós. Obrigada, parabéns pra nós. Gente, prazer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é bacana a gente poder falar isso, assim, poder ter essa conversa longa, mas encontrar vários deles, assim, vários pontos onde a gente encontra mesmas ideias, mesmas formas. E somos pessoas com experiências completamente diferentes dentro do agro, realidades diferentes. E olha, a gente para nos mesmos problemas. Então é porque a gente realmente tem que pensando um pouco mais amplo para que a gente possa progredir e ir em frente, né? Vamos nos unir. Obrigada, gente. Pessoal, não esqueçam, a gente vai deixar as redes sociais da Camila aqui para vocês seguirem no QR Code. Que é uma aula. Que é uma aula. Não esqueçam vamos lá, de graça, não vai custar nada pra você agora. Se inscrever, dar like, ativar o tal do sininho. Você já identificou o que é o tal do sininho ou não? É para notificação. Para notificação. Eu acho. Vou te falar aqui, ela acha. Então, sininho, se inscreve, dá like e o mais importante. Esse assunto aqui, você tem que compartilhar esse negócio. Compartilhem, gente. Se você não compartilhar, você não tá sendo produtivo pro agronegócio. Tem que compartilhar esse negócio. Compartilha com aquela tia sua que fala mal do agro, que ela não sabe. E eu acho assim, ó, esse assunto tem que compartilhar com quem é do agro. Também. Tem vários insights Vai aqui. Vai ter a tia do Zap que dá bom dia e junto com o bom dia ela manda um negócio do agro. Entendeu? Ela põe aquela coisa que é pra te ofender, assim, sem dizer nada. Isso! Né? Eu digo isso. Não quero dizer nada, mas apenas. Isso, manda. Apenas. Manda. Bom demais. Manda. E foi, excelente. A gente vai colocar, então, de novo,
QR Code, sigam, compartilhem, sininho e a gente se vê na próxima. Nos acompanhe no Spotify também, no YouTube, nossos cortes aí nas redes sociais. E Perfeito. tamo junto, vamos levar o agro além das fronteiras. Valeu, Um beijo! pessoal.